Olá, bem-vindos ao Santa Saúde, o videocast do Hospital Santa Rita de São Paulo. Bom, gente, como o nome já diz, esse é um espaço para a gente trocar ideias e aprender mais sobre saúde e bem-estar, de um jeito leve e direto. Eu sou a Carla Gulo e hoje o nosso assunto é bem importante. Nós vamos falar sobre longevidade, sobre idade, em que momento que a gente pode chamar uma pessoa de idosa. E como a gente envelhecer bem, como chegar aos 100, aos 80 anos de uma maneira independente. Para nos ajudar a entender os principais riscos e cuidados, recebemos hoje dois especialistas, o cardiologista Luciano Pessoa e o geriatra Fabiano de Almeida Rocha, ambos do Corpo Clínico do Hospital Santa Rita. Doutores, bem-vindos e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um prazer ter vocês aqui. Prazer é nosso. Muito obrigado também, prazer é nosso estar aqui. Bom, esse friozinho, né? Hoje está até um friozinho aqui. Doutor Fabiano, vamos começar com o senhor. O que esse frio, por que o frio faz com que o idoso sofra mais? Isso é fato? Talvez seja interessante a gente entender inicialmente de quem nós estamos falando, né? Porque as pessoas pensam, poxa, cheguei aos 60 anos, já sou idoso. Bom, depende, né? Para alguns 60, para outros 65. Na Itália, por exemplo, a partir dos 75 anos, né? Então, homens e mulheres, né? Homens e mulheres. Nós estamos falando... Exatamente, homens e mulheres. Mas, assim, do ponto de vista biológico, dos 60 aos 80 anos, você ainda é relativamente jovem e relativamente resistente a infecções ou às questões do tempo, né? Como mudanças bruscas de temperatura, etc. e tal. Isso pode não ser verdade para todo mundo, né? Tem uma parcela dessas pessoas que acabam ficando um pouco mais fragilizadas por doenças que os acometem aí nessa faixa de vida ou mesmo em faixas etárias anteriores. Pacientes com algumas doenças crônicas, como doenças respiratórias, podem até ser um pouco mais sensíveis. Mas, de uma forma geral, dos 60 aos 80, as pessoas vão muito bem. A partir dos 80, isso não é verdade também para todo mundo, mas a partir dos 80, vamos dizer assim, que a idade começa a pesar um pouco mais. Tem pessoas que ficam muito bem até 85 e 90 anos, né? São muito resistentes a infecções e a outras questões aí que acometem frequentemente essa faixa da população. Mas, de uma forma geral, a partir dos 80 anos, as pessoas são mais frágeis. Então, elas estão mais sujeitas a infecções e elas têm uma dificuldade maior de se defender, né, do ambiente, inclusive das mudanças bruscas de temperatura. Por exemplo, a partir dos 80 anos, a pessoa ela tem uma dificuldade de gerar calor. Ela tem menos musculatura e, portanto, ela tem uma dificuldade de produzir calor se defendendo das baixas temperaturas. Por isso sente mais frio, muitas vezes. Sim, com certeza. E por isso também que tem dificuldade de fazer febre. Idoso geralmente não faz febre. É gozado isso. É muito interessante. Toma pouca água. Toma pouca água. E aí outra coisa interessante que no frio as pessoas... Idosos já não tomam muita água, né? Especialmente os mais idosos. Eles têm uma diminuição da sensação de sede. Só que no frio, eles acham que de fato eles não precisam, né? Já tomam pouco no calor, no frio então não precisa de jeito nenhum. E as pessoas precisam se hidratar no frio, né? Claro. Muitas vezes está numa temperatura baixa, mas num tempo seco. As pessoas desidratam, não é, Luciano? Exato. Eu gosto dessa questão que ele está falando, que o Fabiano está falando, de nós termos uma atitude preventiva, mas eu não queria colocar do ponto de vista médico. Eu gosto de uma colocação do Abílio Diniz, eu não sei se você escutou essa. Ele disse que começou a completar 80 anos aos 29. Essa deveria ser a nossa postura. A cardiologia, ela interage muito com a geriatria, se nós pensarmos que a população vai envelhecendo, mas é preciso que você, enquanto jovem ainda, comece a cuidar da sua saúde. Então, o cardiologista tem que olhar o seu paciente jovem pensando que um dia ele vai ter 80 anos. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos estar falando de algo muito curativo. E os números são interessantes porque se nós virmos que a medicina evoluiu muito na melhora do tratamento, vou dar um exemplo. Nós somos muito eficientes hoje em tratar um infarto, por exemplo.
há anos atrás, a mortalidade de alguém que tinha um infarto era 20 vezes maior do que hoje. No entanto, se você olha a população, o número de pessoas que estão morrendo de doença cardiovascular é cada vez maior. Mas por conta da obesidade também, não tem a ver Não é só a isso? questão da obesidade, Carla. É que, obviamente, a população está crescendo em número, está envelhecendo mais, está ficando mais longeva. Então, ela está se expondo mais ao problema. Só que o que acontece? Muitas vezes a nossa geração atual ela está num contexto de usar medicações, usar dispositivos, tratamentos, e está deixando algo que é muito importante, que são esses cuidados. Eu queria falar de prevenção, mas não do ponto de vista médico. Prevenção do ponto de vista de se alimentar bem, de ter atividade, de ter saúde emocional. Se você não começar a fazer isso o quanto antes, é muito mais fácil que aos 80 anos você sinta mais esse declínio ou até anteriormente. O que é que você acha, Fábio? Não, eu acho que a gente tem que ter um amigo geriatra e um amigo cardiologista. É útil. Não é verdade? Então, não, eu tô brincando, mas assim, a questão do médico, né? O médico tem que se aproximar do paciente de uma forma menos técnica, né? Então ele tem que ser mais efetivo nas suas condutas, ensinando o paciente a entender, né, quais são os verdadeiros desafios, que é um pouco que o Luciano está colocando, né? Fazer a parte mais técnica, isso não é tão complicado para nós médicos. E o paciente pode muito bem seguir ou não isso. A questão é o paciente, como você disse, né? Ele ter uma estratégia, ele entender qual é a estratégia de um envelhecimento o mais saudável possível. No fundo, essas técnicas todas médicas novas, modernas, que ajudam demais, elas só servem para uma coisa, para a gente preservar a independência e a autonomia das pessoas, que de fato é o valor que nós buscamos, né? Que as pessoas possam viver mais, mas viver bem, com independência e autonomia para fazer aquilo que elas querem. Então, o nosso grande objetivo, né, não é propriamente tratar uma coronária ou tratar uma pneumonia. O que a gente quer é que o paciente possa fazer as coisas que goste pelo maior tempo possível. Que ele aproveite a vida. Eu achei interessante, não sei se você concorda também, é o que ele disse dessa questão de defina idoso, né? Com essa população envelhecendo cada vez mais, porque 60 anos até um tempo atrás era uma pessoa mais idosa, menos ativa, digamos assim, né? Hoje em dia você vê 60, 70 numa atividade muito importante. Então, cuidar do coração, cuidar da saúde de um modo geral é também importante para que se fique ativo mais tempo, como você pôs, né? Sim. Mas essa questão, por exemplo, no inverno, voltando um pouquinho, Tá. a saúde de uma pessoa acima de 80, um pouco mais idosa, também influencia no cardiovascular, assim, tirando um pouco o dia a dia. Suponhamos uma pessoa sem comorbidades. Sem comorbidades é difícil nessa idade, mas com poucas comorbidades. Certo. Tem alguma influência, sim ou não? Classicamente, sim, Carla. Classicamente, nós sabemos que o frio faz com que os vasos sanguíneos, eles não são encanamentos de PVC rígidos. Eles parecem encanamentos de borracha. Então, eles são extremamente sensíveis à vasoconstricção, a aperto. Eles podem diminuir de calibre por vários fatores. Fatores hormonais e, por exemplo, o frio. O frio tem a propriedade de várias substâncias que nós conhecemos químicas provocarem vasoconstricção e prejudicarem o fluxo sanguíneo. O frio tem esse poder também. Agora imagine que, além desse poder de vasoconstricção, que pode prejudicar muito o fluxo sanguíneo, a própria dinâmica do fluxo sanguíneo, a viscosidade pode ser afetada. Isso são estudos clássicos lá do século XVIII. Mas a gente sabe que, independente disso, no frio, as pessoas podem se colocar em comportamentos de risco. Veja que comportamentos podem ser paradoxais. O indivíduo pode ser mais hipoativo, que a gente vai sempre comentar isso, mas ele pode se expor a uma hiperatividade que ele não está acostumado no frio. Como assim? Fazer mais esforços. Nos países de clima temperado, por exemplo, as pessoas fazem mais esforços, por exemplo, para tirar a neve, para mexer, e elas se expõem a um risco porque elas fazem um esforço físico que elas não estavam acostumadas. Interessante isso. São mecânicas, são mecanismos que podem interferir na vida dessas pessoas. E falando da questão de envelhecimento, que você falou, quem tem comorbidade ou não tem comorbidade, e essa perspectiva da idade é muito interessante, porque
Se quando antigamente eu tinha 65 anos, eu me considerava um idoso e eu ia ter poucos anos de vida, se hoje eu chegar aos 65 eu não estou saudável, eu vou viver mais 20 anos com a qualidade de vida ruim. 25 anos com qualidade de vida ruim, Exatamente, 30 anos com qualidade de vida ruim. Isso se eu não tive uma postura anterior de me cuidar, de olhar para ter saúde, não para ter estética, não para usar o tratamento certo, mas pensar em ser saudável. A questão genética, ela é bastante importante, tem um peso importante nessas histórias todas, né? Claro que também as questões ambientais, alimentares, atividade física, etc e tal, mas a genética, ela é um fator que merece menção, né? Então, assim, quando o paciente chega aos 100 anos, 101, 102 no consultório, eu ainda brinco com as famílias assim, se ninguém atrapalhar, vai continuar dando tudo certo. E geralmente, como eles são privilegiados geneticamente, se não fossem, não teriam vivido tanto, eles precisaram de pouca intervenção médica, alguns inclusive nenhuma intervenção médica durante a vida toda. Olha, doutor, eu tenho 100 anos, isso acontece, né? E nunca internei. Poxa, que bom, né? Nunca operei. Algumas coisas podem acontecer durante a vida, mas o fato é que a pessoa chega por volta de 100 anos tendo uma independência física, mental, assim, privilegiada, surpreendente muitas vezes. E a gente fica perguntando, poxa vida, né, o que aconteceu com essa pessoa? Será que ela foi tão iluminada que nasceu desta forma? Sim e não. Por quê? Porque durante a vida nós temos ativação e desativação de genes. Alguns genes, quando ativados, aumentam o risco cardiovascular, aumenta o risco para doenças oncológicas. Como é que a gente faz para que esses genes, vamos dizer assim, de maior risco, não sejam ativados? Né? Através de atividade física constante, boa alimentação, redução de estresse, tudo isso faz com que esses genes que eventualmente podem levar a situações de doença, eles não se manifestem. Então, eles são quietinhos. Isso. Mas assim, também nesse inverno, as doenças respiratórias são mais comuns, né? A gente tem visto a influenza A atacando muito, tem visto pessoas com pneumonia. Isso tem ocorrido de fato, né? Vocês acham que é a vacinação que está menor ou é a pessoa idosa que tem mais essa suscetibilidade? Bom, a questão da vacinação, as vacinas são muito importantes para a gente poder prevenir não só as doenças infecciosas, mas as complicações das doenças infecciosas instaladas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma pneumonia, essa pneumonia ela pode descompensar a função do coração. O paciente pode entrar em insuficiência cardíaca por conta de uma infecção, de uma sobrecarga causada ao organismo pelo processo infeccioso. Isso o Luciano bem conhece, né, Luciano? Sim. E também a questão comportamental. Muitas vezes isso se manifesta da seguinte maneira: o paciente começa a ficar confuso, desorientado, né? Então você acaba tendo uma alteração neurológica por conta disso, que a gente chama de delirium, que é muito comum também em pacientes idosos, né? Então as pessoas falam assim, poxa vida, será que de repente apareceu um Alzheimer? Não, não é isso. Isso são sintomas relacionados a processos infecciosos que são reversíveis. Então, para evitar essas confusões todas, essas complicações todas, as vacinas estão aí e elas ajudam muito, por dois motivos. Ou elas impedem que o paciente fique doente, ou se o paciente ficar doente, a doença ela é mais leve e mais curta. Sim, esse equilíbrio é a palavra-chave nesse momento, quando o Fabiano fala que nós precisamos saber qual a capacidade que nós temos de nos defender do meio ambiente e que com o passar dos anos essa capacidade pode ser mais fragilizada. Nós tratamos aqui de um equilíbrio. O indivíduo, por exemplo, ele pode ser completamente saudável, ele pode ter algumas doenças que estão em equilíbrio por tratamento, por medicação. E quais são os fatores que desequilibram o indivíduo? Um dos fatores mais importantes na idade são as doenças respiratórias. O indivíduo, é muito comum a família se surpreender e nós médicos não nos surpreendemos porque a família chega, mas até ontem ele estava também, percebe? Sem dúvida. E isso é muito relevante, por quê? Porque é assim mesmo, se nós não fizermos a intervenção, e a intervenção que eu digo não é fazendo um tratamento, é você levar ao médico, é você levar ao pronto atendimento, é você consultar um especialista. Se você não fizer isso precocemente,
o que acontece é que você já pode encontrar uma situação muito mais avançada. Quando você detecta que alguma coisa mudou, que esse equilíbrio foi quebrado, que a família percebe que a pessoa está mais sonolenta, está mais hipoativa, é nessa hora que você tem que se perguntar se alguma coisa está errada. Porque aí vai vir uma descompensação de uma doença cardíaca, isso já vai ser mais sério e vai acontecer. Ou uma doença respiratória, ou uma doença neurológica, enfim. As manifestações, elas se ampliam, né? E por que a infecção que ele falou pode causar a doença cardíaca? A infecção pode causar uma doença cardíaca. Esse não é o mecanismo mais comum. O que se referiu aí, por exemplo, vou dar um exemplo. Você pode ter um acometimento viral no músculo do coração, a chamada miocardite. Para colocar em termos mais claros, é como o resfriado, ele não acomete só um órgão, não acomete só os pulmões. É muito comum a pessoa ter uma virose e ter sintomas abdominais, intestinais, respiratórios. Isso pode acontecer no músculo do coração. O vírus acomete o músculo do coração. Mas esse não é o mecanismo mais comum e que nos preocupa mais. O mecanismo que nos preocupa mais é o indivíduo que já teve um infarto e ele está bem medicado. É o indivíduo que já teve um infarto, teve uma sequela que é a insuficiência cardíaca, ele tem o coração mais fraco. E ele vem bem medicado. É um indivíduo que tem uma hipertensão e está bem controlado. Só que esse indivíduo faz a infecção por influenza, faz um quadro mais avançado, pode desidratar, pode ir numa condição pior, e aí essa condição, essa doença crônica que estava estável, ela instabiliza rapidamente, pondo em risco a vida dele. Daí você tem risco de eventos como um AVC. Por causa disso, você tem risco de insuficiência cardíaca com falência miocárdica por causa disso. E tem uma coisa bem geriátrica nessa história toda, assim, o paciente adquire um processo infeccioso, seja qual for, vamos supor, respiratório, e aumenta também com isso o risco de queda. Então, muitas vezes o paciente chega no pronto-socorro porque caiu. Só que assim, por que ele caiu? Né? Ele caiu por conta de um processo infeccioso que se instalou de ontem para hoje, né? E aí, eventualmente, o paciente pode ter caído, ter fraturado uma perna, o braço, ter batido a cabeça. Veja que começa com uma infecção, né? O paciente chega não pela infecção no pronto-socorro, mas sim por conta da queda e da consequência da queda. Se for uma fratura de fêmur, vai ter que ser operado, mas em vigência de infecção, então a gente tem que entrar com antibiótico. Veja, acaba as coisas ficando muito complexas e muito sérias muito rapidamente também. Então, as vacinas são fundamentais para a gente evitar essas confusões todas. E essa questão da vacina, eu acho que deveriam fazer uma campanha mais ampla como era antes, sabe? Acho que as campanhas estão muito tímidas, não sei qual a opinião de vocês, porque atualmente a gente vai vacinar e tal, pega uma gripe, fala, eu tomei vacina e fiquei gripado, mas é normal, ainda bem que você não ficou então com pneumonia, né? Se tem a ideia de que você tomou a vacina, você não vai gripar. Quer explicar isso? Na verdade, a ideia fundamental, clássica da vacina, não é que ela previne a infecção, é que ela previne as formas graves de uma infecção. Isso. Isso tem que ser desmistificado. Você, ao receber a vacina, ter um pequeno sintoma de resfriado naquele dia ou no dia seguinte é normal demais. Eu tomei a vacina e até tive que pedir licença no trabalho porque eu estava meio para baixo, tive um pouco de febre. Isso é muito comum. O que a vacina previne são as formas graves. E isso mudou, imagine como mudou do século XVIII para o século XIX a longevidade. Nós estamos hoje com 8 bilhões de pessoas, principalmente pelo controle das doenças infecto-parasitárias. Sim. Isso foi uma mudança completa. E aí, por isso, nós agora estamos vivendo esse desafio de cuidar de uma população mais longeva, pessoas de mais idade. A vacina para a pneumonia, por exemplo, né? Ela tem uma efetividade para evitar a doença em torno de 60% a 65%. Muito bem. Isso é ótimo, não é? Agora, o tanto que sobra são manifestações de pneumonia com menos complicações, elas se estabelecem por períodos mais curtos, o paciente se estabelece mais rápido, então, de fato, vale muito a pena. Então, tinha que intensificar essas campanhas e ter esse esclarecimento, justamente, né? Veja, eu não quero entrar no detalhe muito técnico do que aconteceu na Covid-19, mas esse é um exemplo, esquece especificamente a Covid, pensa que pela primeira vez a população
humana foi exposta em larga escala a um vírus, a um agente para o qual nós não estávamos protegidos de forma inata. A humanidade em si não estava protegida. Veja o que aconteceu. No ano que mais morreram 2 milhões de pessoas. A partir do momento em que a imunidade foi sendo alcançada por vários mecanismos, entre eles a vacina, veja que hoje o impacto da Covid na vida das pessoas é bem diferente. E rapidamente, né? Foi muito rápido. As pessoas até começam a esquecer, né? Já estamos quase esquecendo, exatamente. Não deveríamos. Mas ficou essa questão da vacina, ficou um pouco arranhada a imagem da vacina, né? Ao meu ver, um equívoco total. É um equívoco. Você pode, obviamente, ter vários problemas do ponto de vista de metodologia de fazer medicamentos e vacinas. Mas, conceitualmente, não há o que se discutir na imunização, a vacina. Isso é indiscutível. Agora, se por problemas na sociedade nós nos expomos a, por exemplo, aprovar vacina de forma inadequada, ou até mesmo agora, nós estamos vendo uma epidemia de uso de canetas para emagrecimento. E nós estamos começando a ver trabalhos a mostrar uma série de complicações e uma série de efeitos adversos. Mas isso é um mau uso. Exatamente. Então, veja, eu não posso dizer que o problema é emagrecer. O problema é qual foi a medicação, se ela seguiu os processos corretos. A vacina, ela foi vítima disso, porque houve muita politização nesse assunto. Exato. Mas o conceito de imunização é indiscutível. Eu não vejo, você acredita que é possível discutir a vantagem da imunização? Agora, a forma como se atinge isso é outra questão, né? Não, mas eu concordo que a questão de como você divulga essas informações, né, como você atrai as populações, especialmente as populações de maior risco, mas isso vale para todo mundo, mas especialmente os de maior risco, é uma discussão que tem que estar sempre presente, né? E então, talvez a gente não esteja tão presente hoje com essas discussões como estivemos no passado, que o Brasil sempre foi muito bom nisso. Exatamente, o Zé Gotinha está aí que não nos deixa mentir, né? Exatamente. Mas vocês encontram resistências assim das pessoas mais velhas, essas que já estavam mais acostumadas? A minha sogra tem 95, ela é a primeira da fila, assim, para vacinar. Não, eu concordo com você, eles aderem muito bem, né? Muitas vezes a discussão vem dos filhos, mas da geração de 80 para cima, de 70 para cima, eles aderem muito bem à política de vacinação. Que bom. Isso é fundamental, porque se você fala do apoio que os idosos têm da geração que são os filhos, isso também é um binômio muito importante. A fragilidade, ela é compensada quando você tem uma boa estrutura familiar para ajudar. Sim, sem dúvida. Isso é prático para você na geriatria e para nós na cardiologia. Se eu tenho um paciente que tem uma boa família orientando e apoiando, os resultados são impactados muito melhor. E bons amigos também. É, isso que a gente ia falar agora, justamente sobre o convívio, né? A gente vai ficando mais velho, vão perdendo os amigos, vai ficando mais em casa, mas o convívio social é fundamental para a saúde de todos, né? Sim. Bom, a questão é a seguinte, quando você pega, eventualmente, quando você contrai uma doença infecciosa, você precisa de 3 coisas fundamentais para poder resolver isso. Boa alimentação, antibiótico, eventualmente, caso seja uma infecção bacteriana, né? Ou seja, medicamento de uma forma geral, a depender do que a gente estiver falando, e um sistema imunológico forte, adequado. E, por incrível que pareça, o convívio social, né, uma vida mais feliz, acaba preservando em muito a função do sistema imunológico. Então, isso é importante. Importante, e no inverno a gente tende a se fechar um pouco mais, né? Ficar lá na televisão e tal. Isso também... É péssimo o sistema imunológico, isso é terrível. A pessoa parada, fisicamente, emocionalmente, socialmente. A gente precisa de movimento. Então vamos agitar, vamos ao parque, às exposições. Sim, com certeza. Veja, tem uma química que acontece no nosso cérebro que o cientista vai me explicar de uma forma muito técnica, mas a química de eu me sentir melhor e mais saudável muda conforme eu encaro as coisas. Vou dar um exemplo. Se o indivíduo está numa época de inverno, ele está mais retraído, está mais em casa, vou ficar aqui só assistindo TV, a química cerebral dele vai para um nível de ficar mais para baixo mesmo, para ter menos capacidade de enfrentamento tanto emocional quanto enfrentamento físico. Ora, se esse indivíduo
está em casa, mas ele diz, eu vou continuar fazendo minha atividade física, vou continuar cuidando de mim. Esse autocuidado melhora a química e me coloca no sistema imunológico com mais capacidade de enfrentar os meus problemas. E vai dar suporte para o tratamento, até mesmo intra-hospitalar. Não, mas é isso mesmo. É assim, processos depressivos, né, eles pioram o desempenho do sistema imune. Então, a gente sabe que pacientes deprimidos têm uma suscetibilidade de doenças infecciosas maior. Não só infecciosas, né? Cardiovasculares também. Sim. As duas coisas. Existe um quadro clinicamente, fisiopatologicamente, quer dizer isso, é uma medicina bastante técnica que mostra quadro de infarto em pessoas que é determinado por uma questão emocional. Existe um grupo de pessoas mais suscetível que neste quadro de depressão ou de grande ansiedade libera substâncias que provocam um infarto. Isso é bem documentado e tem uma doença específica para isso. Veja, só para dar um exemplo de algo que nós temos que olhar num contexto maior. Aí eu concordo com você. Melhor que medicamento é sair para o museu, cinema, sair com os amigos, né? Fazer qualquer outra atividade psicossocial, vamos dizer assim. Tem que se divertir um pouco. Tem que se divertir, isso mesmo. E uma pergunta para vocês dois, assim, independentemente da saúde como está, quando procurar um cardiologista, quando procurar um geriatra, em que momento que eu tenho que fazer essa prevenção da qual nós falamos lá no começo da nossa conversa? Fabiano, começa você. Bom, todo mundo pergunta isso, né? Em que idade eu preciso ir para o geriatra, né? Todo mundo pergunta. Bom, eu não tenho uma idade específica, mas o fato é que quanto mais cedo você for, melhor você planeja, que nem o Luciano estava dizendo, a sua chegada aos 80, aos 90, aos 100, né? Mas certamente depois dos 60 é muito conveniente você ter um acompanhamento geriátrico sistemático. Você começar a entender a presença no médico não como uma presença pontual, mas como uma presença estratégica, no sentido de você ter um planejamento, ter um segmento, né? Ou seja, você poder se comportar melhor para envelhecer melhor, né? Com mais independência e autonomia. Por exemplo, a atividade física, ela, dá apenas um exemplo, ela não só promove o ganho de músculo, mas promovendo o ganho de músculo, você também tem um aumento de força. Se você tem um aumento de força, você melhora o seu equilíbrio. Se você melhora o seu equilíbrio, você diminui o seu risco para queda. Mas tem outras coisas também. Você melhora o desempenho do seu sistema imunológico, você vai ficar menos doente. Você melhora também o desempenho cardiovascular, então você vai estar mais apto às atividades que você eventualmente pode ter que fazer de repente, né? Aqui a gente não tem neve, mas de repente fura o pneu do carro, tá lá você tendo que fazer um esforço extra, né, para trocar o seu próprio pneu, né? Então você vai acabar sendo uma pessoa mais independente. A gente sabe também uma coisa super interessante, que quanto mais atividade motora você tem, melhor é o desempenho do seu cérebro. Uma coisa está conectada à outra, né? Então, para exercitar o cérebro, exercitando o físico, você já está, de fato, como você disse agora há pouco, melhorando seu desempenho cerebral, que, aliás, é um dos órgãos que menos envelhece, o órgão que menos envelhece. Você pode estimular de outras formas, né? Aprendendo coisas novas, lendo um livro, fazendo novas amizades, enfim, tem muitas maneiras. Então, esse planejamento, esse entendimento, né, de como fazer, como viver, né, para que você possa ir mais longe e melhor, é uma coisa que você de fato deve fazer a partir dos 60 anos, pelo menos, com o geriatra. Então, tem uma questão preventiva, mas também tem uma questão de entendimento do que de fato ele pode fazer no seu dia a dia, adaptando as suas atividades de vida diária, entendendo um pouco mais quais são os grandes objetivos que ele precisa alcançar, claro, dentro da vontade dele, da perspectiva dele, da necessidade dele, tudo é adaptado. Isso é um ponto. Outro ponto é você identificar precocemente as doenças, né? Porque isso pode, de fato, resolver questões que há 200 anos atrás a gente não conseguia resolver, como, por exemplo, uma obstrução grave de coronária. Exato. Muitas vezes o paciente tem uma única obstrução coronariana que, se não tratada, vai interromper esse esforço todo, né? E se tratada, vai dar mais 20, 30 anos de vida de boa qualidade para o paciente. Não é, Luciano? Essa visão preventiva tem duas perspectivas bem interessantes.
É uma que ele está falando aqui, que é a prevenção de eu já imagino que eu posso ter uma doença, ou eu tenho uma doença, mas eu faço o meu cuidado regular. Isso nós vemos claramente. Quando você vê pessoas que têm acesso ao serviço de saúde, que frequentam, eles geralmente se apresentam quando tem um quadro de doença, esse quadro é mais fácil de ser tratado e com recursos menos agressivos e com melhor capacidade de cura. E o indivíduo que tem menos acesso, quando ele tem acesso à saúde, ao médico, ao hospital, ele já chega numa condição que muitas vezes você não consegue oferecer o melhor tratamento para ele. Então, periodicamente ao médico tem esse valor. Mas eu chamo a atenção para o que as gerações mais atuais estão fazendo, talvez façam isso de forma menos consciente e nós podemos colocar uma consciência melhor de você procurar o médico como não só a prevenção de uma doença, mas a promover a tua saúde. Você ir ao cardiologista. Hoje se fala classicamente entre 35 e 40 anos. Por que as pessoas vão ao cardiologista nessa idade? Muitas vezes porque precisam de um atestado para fazer atividade física. A academia pede que elas façam. Esse é um benefício que essa geração tem, de fazer um teste ergométrico para saber a sua saúde. Nós não estamos falando de doença, nós estamos falando de como meu corpo está preparado para ser saudável. E aí cuidar da saúde com fins não meramente estéticos, mas com fins quando eu chegar com 60 anos, como é que eu vou estar? Quando eu chegar com 70 anos, como é que eu vou estar? Isso faz toda a diferença para o envelhecimento. E aí você vai lidar com doença de uma forma muito diferente. Você pegar um indivíduo idoso, saudável do ponto de vista rígido com a doença, e pegar um indivíduo idoso com várias doenças que nós chamamos de comorbidades. Isso. É diferente, o resultado disso é bem diferente. Exatamente. Nós sabemos dela. Eu vi outro dia um vídeo da Jane Fonda com 87 anos, gente. É incrível, né? Tudo bem que ela teve uma situação privilegiada a vida toda, etc, etc. Mas ela foi uma mulher que fez exercício físico a vida toda daquela maneira intensa, né? Uhum. Ela pulando assim. E outros, né? Paul McCartney, quer dizer, fazendo shows mundo afora. Isso. Eles são de outro planeta. Mas é que eles não param. O segredo é não parar. O segredo é não parar. E você fala desse privilégio que algumas pessoas têm, é notável, né? Os artistas, as pessoas que vivem na imagem têm esse acesso, mas eu queria chamar a atenção para o fato de que todos nós temos acesso, que as gerações anteriores não se preocupavam tanto em ser saudáveis nesse aspecto. Não, eles não tinham se cuidar. Essa consciência. Também tinha uma população rural, né, maior, que também faziam essa atividade física. Parte, né? A urbanização mudou a nossa vida muito também. Eu conheci um padre espanhol que fez 100 anos de idade, e aí quando ele fez 100 anos de idade, eu perguntei para ele, escuta, qual que é o segredo? Porque eu pergunto, né? Vai que alguém me conta, entendeu? Mas ele me respondeu uma coisa que eu achei engraçada. Ele falou assim, doutor, eu só vou lhe dizer uma coisa, quem não anda, desanda. Isso é muito total, né? Você citou o Abílio Diniz. Sim. Uma vez eu li uma entrevista dele que falava também, qual é o seu segredo? O que você conta para as pessoas? Ele falou, ter pernas fortes. Ah, isso é importante. Tem um estudo muito interessante sobre isso. Tem. As pessoas, você quer falar disso? Não, pode falar, mas é interessante. As pessoas, uma das características que determina a longevidade é a força muscular que você tem nas pernas. Existe até um teste, você pode sentar-se na posição de lótus e tentar se levantar com o mínimo apoio possível. Quanto mais essa capacidade você tem, mais longevo você tem capacidade de ser, o idoso mais saudável. É interessante essa pesquisa e eu não quero me ater ao fato de uma pesquisa específica, mas o que ela quer dizer, além que tem realmente uma realidade específica aí, mas o que ela quer dizer é que se você tiver um corpo saudável, quando vier a infecção respiratória, quando vier o infarto, quando vier a queda, você vai passar de forma diferente. Enquanto se você é um indivíduo que não tem um corpo saudável, a chance de você ter complicações que te colocam em risco a vida é muito maior. O negócio é se mexer, não tem jeito. Movimento social, psicossocial, emocional, que mais? Físico, qualquer movimento está valendo. E eu acho que você citou uma coisa da independência também, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente chegar mais velho e ser independente, né? E depende disso, a independência depende disso tudo. Mas uma coisa que eu acho que também acontece atualmente, você citou as canetinhas, a gente citou vacinas, etc., mas as pessoas pensam muito em suplementos alimentares hoje em dia.
né? O suplemento realmente ajuda, por exemplo, agora a moda da creatina, que ajuda muito o idoso a ter mais força muscular, memória. Vocês sabem algum estudo disso? Bom, suplemento tem seu papel, mas se o indivíduo não se alimentar bem, não adianta suplementar nada, o principal vai estar faltando. Mas a creatina, de fato, parece que tem benefícios reais, né, para que a pessoa possa ter uma musculatura, uma atividade mental mais adequada. Parece que tem vários benefícios. Isso tem vários estudos acontecendo ainda para a gente poder determinar exatamente qual é o papel desses suplementos todos, entre ele e a creatina, para a gente poder entender, de fato, qual é o real benefício. Como são coisas não propriamente novas, mas... Relativamente novas, né? Mas a gente não sabe o impacto disso nos próximos 10, 20 anos. Aparentemente, tem um impacto positivo. A gente precisa medir melhor isso. Então, esse conhecimento ele vai vindo por meio das pesquisas e a gente vai adquirindo isso ao longo do tempo. Mas o fundamental, o básico, é se alimentar bem, se hidratar bem e ter atividade física constante. Você pode não ter sido um atleta até hoje, mas se você começar a ter uma atividade física regular, não precisa ser de forte intensidade, mas tem que ser regular. Para o resto da sua vida, certamente você vai envelhecer melhor. Olha, dizem que uma boa estratégia para a vida não é tanto você ter boas respostas, mas fazer boas perguntas. E eu vou fazer perguntas aqui por causa disso. Talvez vocês já tenham escutado, e as pessoas que vão nos escutar já tenham ouvido falar nas zonas azuis, nas blue zones. Os locais em que nós verificamos que existem populações centenárias ou muito longevas. E essas populações são alvo de estudo. Por exemplo, tem uma população no meio da Califórnia, do lado de San Bernardino, que é exposta aos mesmos fatores de risco de São Bernardino e é muito mais longeva. A pergunta que eu quero colocar aqui é que nessas populações todas, uma condição que é muito comum, se não invariável, é que elas vivem muito mais próximo do natural e mais distante do artificial. Por isso que eu quero colocar a pergunta. Suplementos são muito importantes como suplementos. A questão é quando nós colocamos os suplementos em primeiro lugar e deixamos de fazer as outras coisas que deveriam ser as principais. Que, quando nós brincamos ou falamos das canetinhas, tem a ver com isso. As canetinhas têm o seu valor, os suplementos têm o seu valor. Agora, o que você está deixando de fazer se você colocar a canetinha e o suplemento em primeiro lugar? Aí nós provavelmente vamos encontrar respostas que vão nos frustrar depois. Porque só você emagrecer... Só você fazer uma cirurgia plástica não vai te garantir saúde, embora tenha o seu valor e muito importante. Mas não pode se deixar de fazer o... Nessa linha de raciocínio você tem os medicamentos, você tem os suplementos e você tem os alimentos hiperprocessados, né? E são péssimos também. Então, assim, quanto menos indústria, melhor. E quando a gente usar alguma das coisas que a ciência ou a vida moderna, coisas boas que podem nos proporcionar, a gente tem que usar com sabedoria, como o Luciano está falando para nós. Assim, determinado medicamento pode ser bom em determinado contexto para determinada pessoa, mas não vai ser sempre bom para todo mundo. Suplemento é a mesma coisa, né? Perfeito, doutores. Muito legal e muito obrigada por tudo aqui, pelo papo. E obrigada a você que nos acompanhou. Cuide dos seus idosos, cuide de você para envelhecer com independência. E até o próximo episódio.